Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos em uma jornada fascinante, desvendando os mistérios da programação. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Essa aula 4, vamos falar do tela de splash. O que é essa tela de splash? Trabalhar com card view, que na verdade a gente vai transformar esse cartão, em um botão, que ele tem algumas propriedades interessantes para trabalhar com ele e dar efeito de botão. Bem melhor que o button normal. E a navegabilidade, ou seja, a navegação entre as telas. Também é uma ferramenta, é uma função muito utilizada. Vamos lá então. Bom, primeiro, o que é a tela de splash? Essa tela é um sistema, ou é a tela que um sistema exibe na inicialização da aplicação. Ou seja, eu vou carregar o meu sistema e essa tela vai aparecer para que eu mostre, para que indique para o meu usuário que a aplicação ela não está, ela não travou, normalmente exibe o logotipo da empresa que desenvolveu o sistema, pode ser em forma de texto, pode ser em forma de imagem, e é utilizado muito para esperar um tempo, ou seja, o usuário fica esperando, só que a tela não é estática, ela tem algo que indica o quanto ela falta para o sistema inicializar, e ele está processando informações ali por trás. Atualização de tabelas, configuração, eliminação de alguns arquivos temporários, o que for necessário. Por exemplo, nós utilizamos muito o Office e quando nós vamos carregar o Word, Excel, PowerPoint ou outros aplicativos que não seja do Office, ele também tem essa tela de inicialização. O Word, o Excel e o PowerPoint, com certeza. Um exemplo seria essa telinha aqui do Word quando você vai inicializar. Observa que ele exibe, a inicialização do sistema Word, quer dizer, o aplicativo Word. Aqui está a empresa, através de um logo e texto. E aqui embaixo a informação dizendo, olha, iniciando ou aguarde um momento, estamos em processamento, enfim, que é o tempo que precisa para deixar o ambiente pronto para o usuário utilizar. Isso também serve para o Excel. E agora nós vamos para uma situação de problema para nós resolvermos e aplicar os componentes que estamos vendo hoje. E aí seria criar um aplicativo que mostre temporariamente uma imagem qualquer por um determinado tempo. E logo em seguida, após esse tempo, carregar uma outra tela com a opção de fechar a aplicação. Bom, vamos então analisar esse problema. Carregar um aplicativo que mostre temporariamente uma imagem qualquer por um determinado tempo, então eu tenho que ter um componente, uma tela, uma screen, que tenha as imagens e dentro dessa screen ela vai permanecer visível por um determinado tempo até carregar essa outra tela com esse botão e opção de fechar. Analisando isso, o usuário ele não tem intervenção logo no início, só que ele tem após a segunda tela. Então, a opção de fechar é o usuário que tem que intervir. Lembrando da lógica de programação, nós temos 3 etapas. Lembra? Entrada de dados, processamento e saída. Se alguém tem ainda alguma dificuldade, esqueceu algum item, alguma forma, algum processo de desenvolvimento, eu vou deixar aqui nos cards a aula de lógica de programação. Bom, a entrada de dados nossa nesse caso aqui seria o clicar em um botão. O usuário tem que clicar nesse botão para poder sair da aplicação. Então essa seria a minha entrada de dados após a tela de splash. Processamento. Processamento a gente tem 2 partes. Uma é o clock, é o nosso reloginho, o cronômetro, que faz parte da primeira tela, que é a tela de splash.
O botão faz parte da segunda tela, que tem a intervenção do usuário. Mas o botão vai processar algo e o clock, o relógio, é o que faz o controle de tempo. E é ele que vai fazer determinar se chegou no final ou não e já vai disparar o carregamento da outra tela no momento certo. E aí temos a saída. A saída nós temos em duas situações. Na primeira, que é o splash, é o componente slider, que ele tem uma forma, um visual parecido de uma barra de progressão, de um termômetro. E a label é o componente que vai exibir a mensagem também junto com o slider, por exemplo, aguardando em processamento. Então, a saída de dados é nessa mesma tela de splash. E pensando já nesse desenvolvimento, baseado no que nós já vimos na nossa entrada, processamento e saída, vamos identificar todos os componentes que serão utilizados. Bom, na tela de splash, a primeira tela, que é a Screen 1, eu tenho os componentes. Eu tenho a tela, uma imagem para exibir uma figura, um logotipo. Eu tenho a label para indicar o texto aguarde em processamento, por exemplo, ou o número de porcentagem, conforme vai evoluindo. E o slider é esse aqui. Então ele tem um lado, né, que ele mostra o lado esquerdo dele e o lado direito. E a bolinha de posição, o índice. O que significa esse lado esquerdo e direito? Conforme ele não leu ainda, eu vou deixar o lado direito de uma cor, como está aqui, cinza, mas eu vou trocar de cor. E do lado esquerdo são aquilo que ele já processou. Eu posso alterar a cor, que normalmente se deixa junto, a mesma cor junto com a posição. A bolinha que indica o quanto ele já fez de processamento. Bom, quais são esses componentes? Observa que nós temos um aqui que aqui não aparece, que é o clock. Na verdade ele existe, mas ele não tem nenhum formato visual. Ele é interno, tá? Então temos a screen, a imagem, a label, o slider e o clock. Como que a gente faz isso aqui? Então vamos lá. Antes de começar a alterar as propriedades da primeira tela, vamos criar já a segunda. Então nós estamos criando todos os componentes possíveis, identificando, para nós podermos depois seguir o passo a passo daquelas 4 regrinhas que eu havia comentado na aula 1. Bom, então como que eu crio? Dentro desse ambiente designer, nós temos um botãozinho Add Screen. O que esse Add Screen faz? Vai adicionar uma tela nova. Vocês lembram que a Screen 1, a tela 1, eu não posso alterar o nome. É um padrão do Codular. Mas a partir da tela 2, eu posso deixar com o nome que ele me sugere, Screen 2, ou 3, 4, ou colocar o nome que eu quero. Então, quando eu clico na Screen 1, ao invés de Screen 2, eu tirei aquele texto e coloquei PG principal, que é uma página, page, né? PG de page, página principal. Lembrando que quando você tem duas informações, eu não posso ter elas separadas por espaço, ou com underline, ou tudo junto. Nesse caso, PG principal. Aí, essa tela é esse aqui, esse formato. Eu já adicionei, eu criei uma página nova, exatamente como inicialmente só tem o nome, é o que ele mostra aqui. O que eu vou ter nela? Eu vou ter a página e vou ter um componente que ele está aqui atrás. É esse branco aqui, ó. Por que ele está pequenininho aqui? Quando você coloca a primeira vez, ele fica um quadrado, tá? Ele está aqui bem pequeno porque eu coloquei a label dentro. Onde que eu encontro esse componente que é o card view? Dentro lá
da barra, né, do lado esquerdo, building, de palette, tem a opção, a categoria layout, dentro de general e depois card view. Eu arrasto aqui dentro, né, estava assim, deixei branco, ele vai ficar um quadrado, e depois eu coloquei a label dentro dele. E aí, pela configuração inicial, ele faz, né, ele se fecha a altura aqui e deixa ajustado conforme o tamanho da label. Então, no final, eu tenho a tela 2 com a página mesmo, a screen, a tela, um card view dentro, que é essa área branca, e a label dentro dela. Bom, a partir de agora, eu não tenho mais telas, mais nada que identificar. Agora eu vou para a regra 2, de alteração das propriedades. E eu vou pegar aquela primeira, a tela de splash. E a tela de splash é essa aqui. E eu tenho que deixá-la como? Dessa forma aqui. Como que eu altero? Vou alterar da tela 1, né, da screen 1, o title, tela de splash, um subtitle, né, o subtítulo, que é o title bar subtitle, apresentação do aplicativo. Depois, eu vou alterar a configuração do slider. Observa que ele estava assim. Ele é uma cor ciano, né? E depois cinza. O que eu fiz? Coloquei ele, a cor do lado esquerdo, verde, e a cor do lado direito, que era cinza, vermelho. Ah, mas por que aqui era assim, aparece e agora não aparece mais? Porque eu fiz uma alteração no valor da bolinha, que é a posição. Também alterei a largura para fill parent, para ele ocupar, ó, o espaço que estava aqui. Ele ocupou. Depois, eu tenho que definir qual é o mínimo e o máximo que ele vai ter de leitura dentro dessa barra, para ele ter a proporção de leitura corretamente. Então ele começa no mínimo em 0, como se fosse a porcentagem, 0%, e ele vai até 100%. Poderia ser tamanho de arquivos, quantidade de arquivos. Eu tenho uma inicialização com 500 arquivos. Eu posso ir mostrando cada arquivo que ele carrega, ele vai de 0 a 500, por exemplo, e ele vai somando conforme o arquivo é carregado. Então, você tem uma barra de progressão proporcional. Coloquei thumb color. Thumb color é a posição, é o índice aqui, é a bolinha que indica em que posição, em quanto ele já fez de carregamento. O thumb enable, o que acontece? Ele vem habilitado, eu desabilitei. Por quê? Se você deixa ele habilitado, isso aqui como verdadeiro, né? Checado aqui, você está dizendo que o usuário, quando a tela aparecer, ele está com tempo, temporizando aqui, né? Ele pode vir com o mouse, clicar na bolinha e arrastar. Então ele muda totalmente a posição. Conforme ele vai somando, isso vai alterando. Mas você permite o usuário interagir, que não é o caso. Aqui, por ser um temporizador, ele tem que olhar, ver, esperar e não interagir. Tá? Se fosse, por exemplo, eu quero mudar a cor ou a cor de fundo conforme eu vou, a tonalidade conforme eu vou aumentando, tudo bem. Eu poderia ter de uma cor de branco a preto, por exemplo, e conforme eu vou subindo eu faço uma programação para ir dando tonalidade. Ou seja, branco, cinza claro, cinza e assim chegar na cor escura, que não é o caso. Aí sim seria marcado. Nesse caso, o usuário não pode intervir, ou seja, desabilitado. E por que aqui ele está no meio? E aqui ele está desabilitado, cinza, porque a posição que eu coloquei é a posição 0. O que significa o cinza aqui nesse caso? Que ele nem começou, ele está zerado, ele está no início. Aqui, a partir da posição 1, ele já começa
a ter cor, ou seja, ele vai ter a cor verde para combinar com a cor que ele já fez o carregamento. Vou mostrar isso na prática como funciona. O outro componente seria a imagem. A imagem ela é pequenininha aqui, ó, compacta do lado esquerdo. O que eu quero? Eu quero que ela ocupe todo a largura, esse espaço, e todo o espaço de altura, até chegar no limite aqui. Como eu tenho dois componentes, ele vai vir antes. Então, a imagem teria que completar esse espaço aqui, ó, que é o que falta. Para isso, eu alterei a altura agora da imagem para Fill Parent, para ele ocupar todo o espaço que falta, junto com os componentes que tem. Width Fill Parent, para ele ocupar a lateral inteira, ou seja, a largura. E coloquei aqui uma imagem, que é o meu logo. Eu subi o logo para minha aplicação. Para quem tem dúvida, não lembra como faz o upload de uma ou várias imagens, vou deixar aqui no cards também a aula que explica como funciona esse carregamento de imagens, ok? Se não, se já lembra, né? Então, clica aqui e faz o carregamento das imagens dentro da sua aplicação. Bom, a label, né, que é essa aqui, aguarde carregando. Quais são as propriedades? Eu alterei fonte bold, ou seja, deixei ela em negrito. Tamanho de 16, aumentei a fonte dela para 16 pixels. Deixei a altura automática. A largura dela, o comprimento, preenchimento automático, ou seja, ela vai preencher o espaço inteiro que falta aqui, de acordo com a minha tela. Alterei o texto, a propriedade, aguarde carregando. Alinhamento dele, da label, ela começa alinhada ao lado esquerdo, olha. Como eu deixei ela com o tamanho de preenchimento automático, né, para não ficar o aguarde aqui do lado esquerdo, eu alinhei o texto ao centro, tá? Centralizado. E troquei a cor da label para vermelho, Technicolor, tá? E por último, o nosso cronômetro, nosso relógio, que é o nosso clock. E ele vai ficar aqui, ele está aqui, não é visível, só que eu fiz uma alteração. Timer Enable. O que significa? O Timer Enable é a propriedade que liga e desliga o termômetro, o nosso relógio. É como se tivesse um botãozinho de Start e Stop, início e de parada. O início é o Timer Enable. Então eu vou ativar o temporizador. Nesse caso, ele já vem ativo quando a gente coloca o componente dentro da aplicação. Eu fui lá e desmarquei. Eu quero ele desligado. Quem vai ligar sou eu quando ele começar a executar o programa, a tela. O timer interval é o intervalo de tempo, ou seja, de quanto em quanto tempo ele vai contar. Ele tem que executar, lembra que ele tem que executar a posição aqui da bolinha? Ele tem que ir evoluindo de acordo com o tempo. Qual é o tempo que eu defini? De 1000. 1000 o quê? 1000 milissegundos. O que significa? A cada 1000 milissegundos equivale a 1 segundo. Então, cada 1 segundo, ele vai fazer uma contagem e mudar a posição do meu índice aqui. Bom, agora sim. Vou alterar as propriedades agora da minha segunda tela. Lembra que eu comentei que o meu card view ele é um quadradinho, olha. Ele fica assim, com borda praticamente em 90 graus, né? Aqui nos cantos. E eu quero deixar ele assim. Bom, será que é possível de
quadrado virar as laterais, né, arredondadas, tranquilo, por isso que é o card view. Botão não permite, esse sim. Então o que foi feito? Primeira coisa, né, eu fui na minha page principal, que é o nome que eu dei quando eu criei, e alterei o title para principal. Observe que eu não alterei o subtitle. Mas por quê? Porque eu não quis, deixei sem. Para mostrar que eu não preciso, não é obrigatório ter um subtítulo. Você pode usar somente o título da tela, tranquilamente. Depois, eu, pensando no card view, eu utilizei algumas modificações para deixar ele dessa forma aqui. Como? Bom, primeira coisa que eu fiz foi o alinhamento vertical e horizontal, ou seja, dentro dele, o que eu colocar dentro dele, ele não vai ficar à esquerda e no topo, que é normalmente o padrão, left top. Eu quero ele sempre ao meio, não importa a altura e a largura dele. Então eu coloquei alinhamento center, horizontal center e vertical centralizado. Ele vai ficar sempre aqui no meio. Claro que aqui não aparenta porque ele está fininho, né? Ele não é tão alto, mas ele está na horizontal ao meio. A palavra sair, ó, ele tem esse espaço inteiro e ele está centralizado. Outra coisa que eu mudei nele, corner radius. O que significa isso? Quais são os graus dos escanteios aqui, ó, das curvinhas, né? Eu mudei, ele vem por default, por padrão, ele vem com 2 graus. É muito sutil a voltinha. Então, uma quantidade legal que eu normalmente eu uso muito bom é de 20 graus. Por quê? Porque ele deixa exatamente nesse padrão aqui, ó, tá? E ele faz isso dos dois lados aqui. Outra coisa que eu alterei, full clickable. O que significa full clickable? Eu quero pegar o meu card view, que é um cartão, um modelo de visualização de cartãozinho, né, que é fixo, e estou transformando ele em um botão. Então, o usuário, se ele é botão, o usuário pode clicar sobre ele. Se ele tiver a função de botão, como é o nosso caso, eu preciso transformar o meu card em efeito de botão. Ou seja, eu preciso colocar o evento clique nele, para eu clicar sobre o botão. Então, a propriedade full clickable, ela vem desmarcada e ela tem essa responsabilidade de deixar o meu cartão, né, o meu card view, para poder clicar sobre ele e ele ter um processamento. Para isso também, né, para ele ter esse efeito, eu deixei a altura dele, né, o height automático, para ele pegar o tamanho da minha label. Coloquei a label dentro, tá? Então ele automaticamente já fica desse tamanho. Só que a largura, o comprimento dele aqui, eu deixei ele fill parent, para ele ocupar esse espaço aqui sempre da minha tela de forma automática. E agora, por último, a minha label. A label, olha, ela tem que estar dentro. Então eu arrastei e coloquei ela aqui dentro desse quadrado. E aí eu fiz algumas alterações nela. Font bold, negrito. Font size, tamanho de 16 pixels. Deixei a altura automática para ele pegar o tamanho que ele vai ficar da label, conforme o texto. E width, né, a largura da minha label, ela não ocupa todo o botão, ela só ocupa a quantidade de caracteres que eu coloquei. Por isso que eu deixei width automatic, porque ele vai deixar, ela vai ficar elástica, conforme eu vou colocando letras dentro, ela vai se esticando aqui dentro e ela vai centralizando dentro desse espaço, porque ele está como fill parent aqui, tá? Então ele faz de forma automática. Fill parent, e lembra, na horizontal ele está centralizado. E o text, a propriedade que exibe o conteúdo dentro do componente, que é a palavra sair. Bom,
Já fiz as alterações e, né, a última que seria o text color branco. Por quê? A label por default tem a cor preta. Já que ela tem a cor preta e o fundo é escuro, é um vermelho escuro, o preto não ficaria muito visível. E aí então eu resolvi pôr uma cor muito mais clara, tá? Mas fica a critério de cada um. Bom, agora nós vamos nomear todos os componentes dessa tela da Screen 1, ou diretamente ou indiretamente, né? Nós sabemos aqui de cara que os meus componentes, praticamente todos eles, né, provavelmente terão nomes. Por quê? Porque eu posso usá-los dentro da programação. A imagem, que eu posso também fazer uma programação, não é o caso, mas eu poderia fazer uma programação para ir trocando a imagem a cada tantos segundos, ou eu posso ir trocando o texto a cada tantos segundos. Então, são possíveis alterações que eu posso desenvolver na programação. Então, eu deixo eles com nomes, caso eu necessite. Bom, para alterar, clico no lapisinho, né? Seleciono o componente, clico no lápis. Automaticamente ele abre a tela de alteração. Vou para a área de alteração de nome e clico no botãozinho Rename. Fiz da tela 1, preciso também para a tela 2, ou seja, começo a nomear todos os meus componentes do aplicativo, da aplicação inteira, ok? Bom, e agora? Vou para a tela 2, para o PG principal, eu tenho o Card View, que é o botão vermelho, e dentro dele eu tenho uma label, mesma coisa, marco, seleciono o lapisinho e venho para a tela de alteração e clico no botão de Rename. Agora eu vou para a programação. Feito toda a parte visual, né? Aquela parte inicial de design para manipular a tela de acordo com o usuário, para ele ser mais intuitivo. Agora nós vamos para a programação da tela 1. E a primeira coisa que nós temos que fazer é chamar o initialize da tela 1, da screen 1. Temos alguns eventos novos. Initialize, o que é esse evento? Quando eu carrego a tela, quando eu mando executar a minha aplicação, deixo ela em execução, ele vai fazer a carga, o início, o carregamento da minha tela principal, que é a Screen 1. Quando ele começar a carregar a tela com todos os componentes, já sabe o que tem que exibir. Quando ele vai inicializar essa tela, o que eu falei para ele aqui? Quando você inicializar a minha tela Screen 1, eu quero que você ligue o meu timer. Olha só, Timer Enable é o que liga e desliga o meu cronômetro, o meu relógio. O meu relógio estava desligado, lembra? Na propriedade deixei ele desabilitado. Aí quando a tela começar a inicializar, ele vai lá no meu cronômetro, lembra do set? Que ele modifica propriedades. Ele modifica o conteúdo de uma propriedade. Então eu chamei o componente TMR-Tempo, que é o meu clock, e falei que o Timer Enable vai ficar verdadeiro. Em outras palavras, ligue, ative o meu cronômetro, o meu temporizador. Só que para isso, quando ele liga, lembra que o meu índice, meu indicador, ele tem que se mover. E para ele se mover, alguém precisa ajudar na contagem. Ou seja, eu preciso de uma variável que vai falar para ele quanto ele já percorreu.
Então a variável vai controlar o tanto que ele percorreu. Começa no zero. Então cada vez que ele carrega uma quantidade, a minha variável soma aquela quantidade e manda ele atualizar essa linha vermelha. E o indicador vai mostrando em tempo real. Já que eu preciso de uma variável, então eu vou criar essa variável. Criei ela de forma global, de forma pública, ou seja, em qualquer parte da minha tela que eu estiver aqui dentro, eu posso ler, eu posso usar essa variável com o nome contador. O que ele fez? Eu inicializei a variável global, pública, chamada contador, e ela começa com 0, contador igual a 0. E agora, após o cronômetro ser ativo, né, foi ativado, ele vai contar agora de 1 em 1 segundo. O intervalo dele é o intervalo de tempo que ele conta para que o indicador evolua e vai subindo aqui. Então, a cada 1 segundo, que é o tempo que eu deixei de 1000 milissegundos, ele precisa executar um outro evento. E a cada 1 segundo, ele executa o evento timer do cronômetro, do meu temporizador, do meu clock. Aquele componente que não aparece aqui. Então, a cada 1 segundo, esse timer seria o tic-tac, os segundos, o ponteiro de segundos de um relógio. Então, a cada 1 segundo que ele conta, que ele move, né, entre aspas, aquele ponteiro virtual, ele vai executar o que está dentro deste evento do meu clock. E aí eu vou comparar. Se o meu contador, a variável que vai auxiliar na evolução da minha barra de progressão, do termômetro, ele começa com 0. Então, eu preciso ver o seguinte. Bom, eu preciso ver se o conteúdo da variável é menor que 100. Mas como é que eu peguei esse componente aqui, esse get, se ele não existe aqui, se eu não mostrei em nenhum momento? Simples. A partir do momento que eu criei eu fiz a criação de uma variável, eu venho em cima do nome da variável e paro o cursor e ele automaticamente vai exibir esses dois blocos, que é o bloco de recuperação de dados da variável. Quero, né, dar um get, eu quero pegar o que está dentro, nesse caso o valor, ou se eu quero, através do set, atribuir, mudar o conteúdo desta variável. E aí sim, eu coloquei um bloco matemático para fazer comparação. Por que o bloco matemático? Porque é uma comparação numérica, não é texto, não pode ser o vermelho. Então, eu estou dizendo que pegue, vim aqui, arrastei aqui dentro do azul, pegue o conteúdo do contador. Inicialmente é 0. Então, o que ele está validando a primeira vez? 0 é menor que 100? É verdadeiro ou é falso? Se essa condição minha aqui, ó, for verdadeira, então eu vou mandar ela somar, ela percorrer aqui de 10 em 10. De 10 em 10%. Então, eu falo para ele o seguinte, pego 7 agora, que eu vou alterar o conteúdo do contador. Era 0 inicialmente. Estou dizendo para ele pegar o número 0, que está inicialmente, e somar com o novo número, 10. 0 mais 10, o resultado desse bloco de soma é 10. Estou falando para ele guardar agora essa soma dentro da própria variável. Então, se valia 0 inicialmente quando eu comparei, neste ponto agora está valendo 10. E logo em seguida, eu peço para ele alterar em tempo real a posição do indicador, que é chamado de thumb position. E aí sim, eu estou alterando, estou configurando. Ó, set era 0, então coloca agora o novo valor, que é o valor de número 10. Então, o que ele faz aqui? Ele vai subir 10%
da barra inteira. Terminou aqui, ele vai sair fora, ele não entra aqui, porque ainda é menor que 100. E aí, quando ele sai do timer, agora ele espera mais um segundo. De novo, esperou mais um segundo. Ele volta a comparar aqui. Nesse caso, está valendo 10. E ele pergunta de novo, 10, que é o valor novo, né? Que ele já está aqui na frente. É menor que 100? Continua menor. Então ele continua verdadeiro. Se é verdadeiro, então pega o valor de 10 e soma mais 10. Ou seja, eu vou evoluir mais 10%, que deu 20. Guardo o número 20 na variável de novo. Ele armazenou 20, foi lá na thumb e mudou o valor, que era 10, passou a ser 20. Ele espera mais um segundo. Ou seja, a cada um segundo ele fica repetindo a programação. Quando ele chega no final, vamos pensar o seguinte, que o contador já está valendo 90. 90 é menor que 100 ainda. Então ele soma mais 10, que fica valendo 100, que é o meu limite, guarda o 100 na variável e atualiza a posição da thumb. Nesse caso ele já vai estar aqui, ó, no finalzinho. Ele atualizou para 100, saiu, esperou mais um segundo, agora eu cheguei no meu tempo final, agora ele volta. 100 é menor que 100? É verdadeiro ou falso? Falso, ele não é mais menor. Se ele não é mais menor que 100, então ele vai para a condição negativa, else. Então, se isso for verdadeiro, então eu faço isso, esses dois comandos. Set global contador e set SLD termômetro. Se não, o que é o else? Se não, ou seja, já não é mais menor que 100, é falso. Não é verdadeiro? Então para de repetir esses comandos. Se não, então, a primeira coisa que eu vou fazer é desligar o meu cronômetro. Porque eu não posso ficar contando mais. Então ele já chegou no final. E da mesma forma que eu liguei ele quando carregou a tela, agora eu vou desligar ele. Paro o meu relógio. Quando eu paro, agora eu vou para um outro evento do controle, lá em Building Control, que é o evento, o bloco que é responsável por carregar outra tela. Eu estou, na verdade, na Screen 1 e estou pedindo para ele agora carregar outra tela com o nome PG principal, que é a minha tela 2. E aí, quando ele carrega essa tela, essa vai desaparecer. Meu cronômetro está parado, senão ele fica ligado, ele vai dar erro futuramente, ou ele fica em execução. Se ele não faz nada e fica ligado, ele vai ficar consumindo desempenho do aparelho porque ele está ligado. Se não, ele vai para outra tela e aí fecha. Fecha essa e abre a outra. Fechou e abriu a principal. E aí ele mostra exatamente como está. Como que eu programo essa aqui? Essa é muito mais fácil, muito mais simples, só tem um card view. Só que o card view, o que muda a programação é no design, não na programação. Por que não? Porque nessa tela eu só tenho o clique do botão sair. Pode ver que o nome não é BTN, é CVW, que é o nome que eu dei de card view, botão sair. Eu sei que ele é um card view, mas ele se transformou em um botão. Então, quando eu clicar no card view do botão sair, seja ele qualquer parte dele, fecha minha aplicação, que é o que a solução, né, o problema foi solucionado. Ele pediu para se fechar a aplicação no momento que clicar no botão sair. Ok? Bom, espero que tenha entendido toda a parte de programação e design. E agora nós vamos para a programação do componente na prática. Ok? Vamos lá. Então vamos na criação do projeto. Já tenho aqui
o nome, vou chamar de APL MBL Splash Card View Navegação. Next, aí o nome, que eu vou dar lá de Splash Card View e Navegação. Esse é o nome que vai exibir. Nome do pacote, como eu havia comentado, é o nome da minha aplicação, sempre põe, não altero mais nada, padrão aí de cor do codular. Fez a criação e agora eu vou fazer o seguinte, ele vai, né, entrar aqui na minha tela e vamos fazer as alterações. Lembrando que eu tenho que ter aqui, eu coloquei uma imagem, né, que é a minha tela de splash. Eu tenho que ter uma imagem para o ícone, para logo, enfim, para exibir uma imagem. Eu vou ter também aqui o meu slider, ele faz parte do user interface do palette. Então eu vou colocar ele aqui, tá? Não importa que ele vai depois da label, a gente põe a label no lugarzinho dela. E a label aqui, né? Também, ó, uma label. Vou colocar, lembra que a faixinha aqui atrás, ó, azul, tem que estar aonde eu quero, ó. Eu coloquei. Feito. Já está pronto. Vou criar, lembra? A tela 2. Então eu venho aqui, ó, botãozinho de adicionar tela nova, add screen. Ele vem como tela 2, eu vou alterar para PG principal, que é o nome que eu estou usando, no Create. E aí ele vai criar a tela 2. Ó. Agora eu tenho as duas telas aqui, ó, Screen 1 e a tela 2. Dentro da tela 2, lembra, eu tenho um Card View. O Card View ele faz parte do Palette Layout General. É o primeiro aqui, ó. Card View. Card View, arrasto e solto. Ele é um quadradinho, não tem problema nenhum. Volto para o Palette User Interface, porque eu preciso pôr um texto dentro dele, que é uma label. Arrasto e solto dentro, ó. Não pode ser fora, tá? Dentro dele, ó, a barrinha lá azul. Pronto. Por que ele fechou? Porque ele está no tamanho aqui, ó, automático. Bom, agora aqui eu volto para minha screen e vou fazer as devidas alterações. Então eu vou colocar aqui. O que foi mudado aqui? A label, o título, que é o title, tiro o screen 1 e coloco tela de splash. E aí, um subtítulo. Carregando, não lembro a definição, carregando uma aplicação. Acho que era isso. O texto não importa. E aí, ele vai, aqui já está pronto, agora ele vai para o image. Lá no vídeo eu mostrei o slider. Vamos fazer igual ao vídeo. Slider, que aí tanto faz, tá? O slider, olha lá, color left, ciano, eu vou deixar ele verde. Eu quero ele verde de acordo com, conforme ele vai lendo, ele vai ficar, né, verde de ok, deu certo, sucesso. Vou pegar aqui o color right, o lado direito, e vou deixar ele no vermelho também, ó, mais escuro. Feito. Bom, quem mais foi alterado? A largura, ó, a largura. A largura dele, eu quero que ele ocupe esse espaço. Parent. Mínimo e máximo. Observa que ele está aqui no meio. Por quê? O mínimo é 10 e o máximo é 50. E por default ele está como 30.
já está como se tivesse lido alguma coisa. Eu não quero, eu quero que o máximo seja 100. Observa que a proporção muda, ó, é automática. E aqui é 0, começa do 0. Thumb color é a bolinha. Eu quero a mesma cor que eu coloquei do lado esquerdo. Olha lá. E eu quero que ele fique no início, não aqui no meio, porque ele não leu ainda. 0. E o Thumb Enable, eu vou deixar ele, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou deixar ele desabilitado, como eu mostrei, e depois eu faço um teste mostrando ele habilitado para vocês verem aquilo que eu comentei, que o usuário ele pode intervir. Depois, Thumb Position 0 para ele começar aqui. Né? Então ele fica exatamente no início. Depois disso, a minha label, eu quero ela bold, ou seja, negrito, tamanho de 16, né? Comprimento, largura, automática. Observa que a label ela está alinhada à esquerda. Eu vou colocar aqui, ó, carregando. Aguarde. Tá vendo? Do lado esquerdo. Não, eu quero do lado nenhum lado, eu quero centralizado. Texto Align Center. E eu quero mudar a cor dela. A cor que eu estou utilizando aqui. Vermelho para chamar a atenção. Carregando, aguarde. Pronto. Agora eu vou fazer isso com a minha imagem. Vou mudar as propriedades dela. Uma delas eu quero ela que preencha automaticamente aqui, do lado da largura. E eu quero, olha o tanto que ele tem para preencher, para não ficar esse buraco e a imagem um tamanho pequeno. Eu quero ela em altura do espaço que tem sobrando. Então ele vai ficar aqui. Outra coisa, mas cadê a minha imagem? Ó, não tem. Então vamos carregar ela. Ou eu posso aqui, como eu mostrei na aula 1, ou aqui, tá? Tanto faz, upload. Vou carregar o meu logo, ok? Que ele tá lá dentro do meu documento. Ó, quero ele aqui. Cadê ele? Aqui. Feito. Carreguei meu logo. Agora sim eu vou colocar ele no meu na minha imagem, né? Deu branco. Se eu não colocar a altura Fill Parent, olha o que vai acontecer. Ele vai pôr a minha imagem, só que fica sobrando um pedaço, né? Uma área vazia. Isso não é legal. Então, eu coloco tudo como Fill Parent. Ele ocupa sem distorcer, ok? Bom, agora eu vou dar nomes. Então eu vou dar nome aqui, a minha screen ele não permite, mas na imagem vou chamar ela de IMG Logo. A minha label, chamo ela de LBL Mensagem, o aviso, tanto faz. E o slider, vou chamar ele de SLD, né? Abreviação de slider. Termômetro, que ele simboliza isso, né? Beleza. Tá faltando um componente que é o que vai ativar ele aqui, que é o nosso componente de reloginho, né? O cronômetro, que é, dentro de sensores, o clock, que é o reloginho aqui. Ó. Arrasto e solto, ó, parece que não tem nada, mas ele está aqui dentro. Eu vou dar nome a ele também. Tá? Vou chamar ele, eu chamo ele de timer, de temporizador, então TMR cronômetro.
E aí sim, se eu deixar ativo, ele liga automático. Quando eu executar, ele já começa. Não quero. Só quero quando ele carregar a tela, inicializar a tela. Então eu desligo ele aqui. E aqui é o meu temporizador. A cada 1000 milissegundo equivale a 1 segundo. Se eu colocasse 500, meio segundo. Tá? O valor mínimo dele é 1, porque 0 ele dá erro. Ele não reconhece. Ele deixa aqui, mas não reconhece. Tá? Porque não tem tempo. Então o mínimo é 1. E aqui, aí o máximo é o tanto que você necessita de timer. Normalmente não é tanto tempo assim, tá? Então a cada 1000 milissegundos equivale a 1 segundo. Feito isso, nós vamos para a programação. Então a primeira coisa é, quando inicializar a tela, nós vamos para, como a gente fala de tela, nós vamos para o ambiente de componentes, que é o da screen aqui, ó. Só que nós vamos na screen 1 e vamos pegar o evento, né? O evento, a ação de inicialização dela. Inicialização da tela. Inicialize. Quando ele começar, ele inicializar a minha tela, e aí o que ele faz? Né? Ele vai ligar o meu termômetro. Meu termômetro, ligar. Então eu vou no meu termômetro, no meu timer, vou lá na propriedade que liga ele, ou seja, no meu timer enable, já que eu vou controlar, então tem que ser o set. Vou configurar ele, ó. Vou falar para ele que ele vai se tornar verdadeiro, ou seja, ligado, lógico, true, lá na área de building, de componentes, mais de building, ambiente de construção. Lógico, e aí ele é verdadeiro. Pronto. Já liguei o meu termômetro. Só que aí, quando ele liga, alguém tem que controlar o tempo, lembra? Então, o que ele tem que fazer? Eu preciso criar uma variável para poder controlar aqui, ó, o avanço da minha barra de progressão. Para isso, eu venho no building, né, em blocos, na categoria de variables, e vou criar uma variável global, uma variável pública. Clico e arrasto e vou colocar o mesmo nome lá, contador. Pronto. A variável, como eu estava com o mouse aqui, ó, ele já abriu. Ó. A variável vai começar, como ela é numérica, ela vai começar valendo 0. Se ela é numérica, categoria matemática e começo valendo 0. Agora sim, quando ele zerou meu contador, habilitou o cronômetro e disparou meu 1 segundo. Meu timer ligou. Depois de 1 segundo, ele vai executar do meu timer o evento de tempo, que nada mais é do que o evento timer. Pronto, é o clique do relógio. Quando ele, a cada 1 segundo, quando ele executar o timer, ele vai executar tudo o que está aqui dentro. E a primeira coisa é, primeiro eu tenho que ver, validar em que posição ele se encontra. Se já chegou no meu final ou ainda não. Se não chegou, então vamos validar. Lá dentro de control, if, se eu tiver com um contador menor que 100, ele tem que continuar contando. Espera aí. Então, como é que eu vou comparar isso aqui? Isso aqui é número. Se é número, matemático. Validação, comparação, nesse caso, o terceiro bloco, que é o de sinalzinho de igual. O operador que a gente chama relacional, que ele valida alguma coisa em relação à outra. O que eu quero fazer entre esses dois lados, né? Eu quero validar se o que eu tiver aqui, o número que tiver aqui, ele é menor com o número que tiver aqui, a condição. Então, eu abro o sinalzinho de igual e pego o sinal de menor.
Então eu quero saber se o valor desse lado esquerdo é menor que o valor do lado direito. Essa é minha condição. Qual é o valor da esquerda? O valor que está o contador. Então eu preciso pegar, lembra? Ó, recuperar, pegar o conteúdo da variável. Paro com o mouse em cima e ele abre as opções dos bloquinhos para recuperar e alterar. Eu quero recuperar, clico e coloco dentro. Se o valor da variável, inicialmente é 0, for menor que 100, é número também. Se é número, então matemático de novo, venho aqui no valor numérico, coloco aqui, clico dentro e troco para 100. Então agora estou validando se o conteúdo do meu contador ele é menor que 100. Inicialmente, se 0 é menor que 100. Se for menor, o que significa? Que ele tem que ficar contando, ele tem que ficar progredindo aqui. Então eu tenho que fazer uma somatória. Se eu estou pensando em somatória, eu vou somar. Então vou lá para o bloco matemático. Eu tenho que somar o quê? Opa, tem um bloco para somatória. Arrasto ele aqui. O que eu quero somar aqui? Eu quero somar o valor do meu contador, que é o valor que ele está naquela posição atual, mais 10%. Ou seja, ele está aqui no 0, eu quero somar ele mais 10. Depois de 10 em 10. Então ele tem que somar de 10 em 10. Só que o valor que ele somar, eu preciso guardar em algum lugar para não perder. Então primeiro eu vou vir aqui, ó, eu vou falar, pega o valor que está nele. Não era 0 inicialmente? Ó, 0 é menor que 100? É. Então pega o valor de 0 inicialmente e soma com o valor matemático, que agora é o valor 10. Tá, eu somei. Peguei o valor que tem o contador, que inicialmente é 0, e somei mais 10. Tá, mas ele vai ficar solto? Não pode. Aonde que eu guardo ele? Na mesma variável, no contador, é ele que controla. Então eu volto aqui de novo e agora eu pego o 7. Ou seja, soma o valor mais 10 e o resultado da soma guarda na variável de contagem. Pronto. Coloco lá dentro. Então, em toda vez que ele for menor que 100, ele vai somar mais 10 e guardar dentro da variável contador. Só que ele está contando certinho. Só que ele precisa atualizar a barra de progressão, né? Ou seja, o termômetro. Então, para atualizar, eu venho no termômetro, SLD, e vou na propriedade que muda a posição do meu indicador, que é a propriedade Thumb Position. Como eu vou alterar a posição, né, o valor, então eu não vou recuperar, eu vou alterar 7. Vou colocar ele aqui. E o que vai dentro dele? A atualização. O get contador atualizado. Pego de novo o get e coloco aqui. Automaticamente, ele verifica, é menor que 100, soma 10 e atualiza o indicador. Espera um segundo, volta aqui. 10 é menor que 100? É. Conta mais 10, 20, guarda no contador. Altera lá, atualiza para 20. Volta aqui. Até chegar a 100. Quando ele é 90, né? Ele conta mais 10 é 100, guarda, fala que o valor lá agora é 100, espera um segundo. Quando ele voltar aqui, ele já não é menor mais. E aí ele faz o quê? Ele precisa parar de contar. Então, o que significa if? Se. Then, então. Então, se esta condição for verdadeira, então eu faço tudo isso. Que condição? A do sinal de menor, que é validar se a variável conteúdo desse lado
é menor que o conteúdo desse lado aqui. São dois parâmetros. Enquanto esta condição for verdadeira, então ele vai ficar executando. Por isso que ele vai somando e atualizando. Se não em inglês, else. Não tenho aqui. Então eu abro o botãozinho de engrenagem e aí ele tem as opções que eu posso colocar dentro. Eu vou colocar o senão. Então, else, eu vou clicar, arrastar e soltar ele dentro. Ah, mas eu quero pôr mais um. Ele não deixa, tá? Isso é regra da linguagem, da estrutura condicional. Então, é um else só para cada if, tá? Coloquei ele, eu quero tirar ele. Coloquei errado, por exemplo. Vamos supor que eu coloquei esse. Errei. Eu clico e volto lá que ele tira, tá? No caso aqui, o else estaria certo. Coloco a condição alternativa, fecho ele. Então, se a minha condição é verdadeira, faço isso. Se não é verdadeira, ela é falsa. Ou seja, se não é verdadeira, o que ele faz então? Já que ele não é verdadeiro, mas, primeira coisa, parar o meu termômetro. Ele não pode ficar ligado, para evitar consumo de performance, de bateria, e não dar erro dependendo do que tiver dentro dele aqui para se fazer. Então, eu venho com o timer enable, do mesmo jeito que eu liguei, eu vou no meu lógico e torno ele falso. Ou seja, aqui eu liguei, aqui eu estou desligando ele. Meu cronômetro está parado. E agora eu vou chamar a outra tela. Ele pede para chamar uma tela qualquer. Eu vou no meu controle de novo, construção, building control, e vou para o bloco, de execução, que é o open another screen, que é esse primeiro aqui. Aí, esse aqui eu falo mais adiante, numa outra aula. Eu vou pegar esse Open Another Screen e o nome da tela. Não se preocupe que está escrito Screen 1. E coloco aqui. Mas eu estou na Screen 1. Sim, que é o default dele. Lembra que nós criamos a outra tela? Justamente para isso. Agora aqui eu escolho que tela que ele vai. Quando ele faz o carregamento, ele vai para outra tela. Ele vai fechar a tela, vai sair da tela Screen 1. E aí, ele vai carregar essa tela aqui. Vamos para o designer. A Screen 1. Vamos mudar aqui o nome do Card View. Vou alterar ele para CVW, Card View, botão BTN, sair. Porque ele vai fazer a simulação de um botão. Propriedades. Quero centralizar tanto na horizontal quanto na vertical. Corner Blocks vem com 20, Eu vou deixar ele por último só para ver que ele muda, tá? Deixar ele full clickable para a gente poder clicar sobre ele. Vou colocar ele como fill parent. Vou alterar o fundo dele, background color, para vermelho, mais escuro. Observa que a label não aparece porque ela está no preto, tá? E a cor é muito escura. E aqui, olha, eu quero mostrar agora o corner radius. Observa que ele está um retângulo, com as bordas praticamente quase 90 graus. Agora eu vou pôr 20 graus. Automaticamente ele faz as bordas já com a volta a quantidade de graus que eu escolhi. Eu posso alterar para menos, por exemplo, 10. A borda fica mais sutil, mas isso é critério do programador junto com o seu usuário. Eu vou deixar com 20, eu acho mais interessante. E vamos formatar aqui as propriedades da Label 1. Da Label 1 foi alterada a fonte bold para deixar negrito, fonte de 14 para 16, automático, altura e comprimento.
que ele vai se basear no card view, de acordo com o alinhamento dele interno. O texto sair, o alinhamento dele, nesse caso, tanto faz, porque ele está automático, mas vou colocar center, que se caso eu aumentar ele, por algum motivo, tirar dessa formatação, ele já fica centralizado. E o texto que estava preto, que a gente não enxerga ali, junto com a cor de fundo, vou deixar na cor branca. Feitas essas alterações, o nosso aplicativo já está pronto para fazer os devidos testes, mas antes devemos programar esse botão sair. O sair ele é igual ao botão. Eu tenho o botão sair e aí eu vou no evento de clique, marco ele, vou lá no meu Building Control e busco o bloquinho de fechar a aplicação. Feito isso aqui, a nossa aplicação está pronta para realizar os testes. Os testes, para quem não lembra, eu vou deixar aqui nos cards a aula sobre instalação e configuração do ambiente de teste. Qualquer dúvida, deixe seus comentários, espero que tenham gostado da aula e nos vemos na próxima aula. Olá, pessoal! Deixe seu like e inscreva-se neste canal. Compartilhe, isso ajuda muito a fortalecer o meu canal. Clique no sininho. Nos vemos na próxima!